Os caras viajam o mundo inteiro, convivem com pessoas de diferentes nacionalidades. Então pode ser que você já tenha se perguntado: quantas línguas fala um piloto de Fórmula 1? Essa é a resposta que a gente vai te trazer hoje no primeiro stint. Antes da gente começar a falar que línguas os pilotos costumam conseguir conversar, quero te pedir para deixar a sua inscrição aqui. Traga o seu like, o seu compartilhamento, os seus amigos para cá com a gente. Vamos criar uma grande rede de fãs de automobilismo, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais gente e assim a gente consegue produzir materiais cada vez melhores para você. Vamos lá, o cara que eu acho que realmente fazia a diferença nesse mercado, na Fórmula 1, exatamente pelo relacionamento pessoal que conseguia ter com muita gente pelas línguas que ele fala, é o Nico Rosberg, campeão mundial pela Mercedes em 2016. O Nico fala um total de 5 línguas. Você já desconta aí, claro, o alemão, ele é o piloto alemão, o inglês, que é a língua oficial da Fórmula 1, fala também o italiano, o francês e o espanhol. Pode crer, o Nico Rosberg fala espanhol, dá uma olhada só. Fin de semana muy difícil porque en la calificación tenía los neumáticos fríos y entonces no podía hacer una vuelta muy rápida. Manda bem, o cara tá pensando o quê? Pode mandar currículo para qualquer empresa que ele vai ser contratado com esse monte de línguas que ele consegue falar e trocar uma ideia numa boa. Existe até uma conta que, se ele precisasse, ele poderia falar com mais de 1 bilhão de pessoas no globo terrestre com essas línguas, essas 5 línguas que ele domina, né? O Nico Rosberg só tem uma coisa contra ele. Na verdade, ele não fala a língua do pai. O Keck Rosberg, que foi campeão mundial também da Fórmula 1 em 1982, o Keck é finlandês e o Nico Rosberg, que cresceu em Mônaco, né, acabou não absorvendo a língua do pai. Ele não fala finlandês, portanto poderia adicionar até uma 6ª língua aí na sua ampla gama de recursos para falar com as pessoas na Fórmula 1. Tem um outro lado também, tem o cara que não conseguiu estar bem com ninguém mesmo falando muitas línguas. Estou falando do Fernando Alonso, que fala 4 idiomas. Ele domina o espanhol, evidentemente, é a língua nativa dele, né? A língua materna. Fala o inglês por conta da Fórmula 1 e por todo o desenvolvimento que teve, inclusive escolar, e com a troca que teve ao longo da carreira. Fala o italiano, que ajudou muito na época da Ferrari, e fala francês, como vocês podem conferir neste vídeo. Je pense que c'est une ville que tout connaissons et que beaucoup de gens viennent ici pour vacances, avec la famille, avec la fiancée, avec des amis, et Paris c'est spécial. Mais ou menos o francês do Fernando Alonso, mas dá para se virar, né? Melhor que o meu, com certeza tá. Agora, uma coisa legal do Alonso é que ele consegue repetir as mesmas palavras, as mesmas sentenças em diferentes idiomas. Ele não muda o discurso. Isso é fundamental quando você está num ambiente como a Fórmula 1. Você fala uma coisa para o jornalista italiano, você não pode, por facilidade da língua, falar outra para o jornalista inglês. Muitas vezes a gente pega um recurso, troca palavra, troca expressão, às vezes usa uma palavra mais forte do que a outra. O Fernando Alonso não faz isso. Ele é um cara que troca com extrema habilidade as 4 línguas que ele domina, né? Outro nome que chama bastante atenção nesse sentido, né, na quantidade de idiomas dominados, é o russo Daniil Kvyat. Ele fala um total de 4 línguas também. Além do russo, ele fala o inglês, fala italiano e fala espanhol. E agora ele vai ter a chance de falar até português, porque teve um relacionamento aí com a Kelly Piquet. Ok. Eles tiveram uma filha, a Penélope Kvyat. A Penélope Kvyat, portanto, neta do Nelson Piquet. Tem o lado brasileiro, né? Sangue brasileiro correndo nas veias, e talvez o Daniil Kvyat, para discutir compras de fraldas e outras coisas, possa aprender um pouquinho do nosso idioma, quem sabe adicionar uma 5ª língua no seu currículo, que vai ajudar muito também a trocar uma ideia, a conversar no ambiente da Fórmula 1. A gente tem que dar um desconto, porque os pilotos que vêm de uma língua materna que derive do latim, é claro que eles têm uma certa facilidade para adquirir outros idiomas nesse sentido, né? O caso do Esteban Ocon, que fala, além do francês nativo, o espanhol e o italiano, complementando depois com o inglês. É um piloto que carrega também essa facilidade, né, do latim, e aí você vai absorvendo as línguas que são parecidas, que têm similaridades entre elas. O Max Verstappen é um piloto que também troca de idiomas aí com certa facilidade. Ele fala alemão,
fala o holandês, que é a língua materna dele, e também fala o inglês. Ele tem muita facilidade nesses 3 idiomas. Inclusive, na coletiva de imprensa da Fórmula 1, vocês sabem, existe um momento em que o piloto é perguntado e ele pode falar alguma coisa para o país dele, né, na língua dele. E em uma ocasião, não me lembro exatamente a corrida, que eu estava acompanhando, estava cobrindo, e essa possibilidade foi dada ao Max Verstappen. Falaram, olha, agora você manda um recado em holandês para sua turma, para sua imprensa lá na Holanda. Ele começou a falar, só que ele falava em inglês, ele não se ligou que ele não tinha trocado de idioma. Aí o entrevistador interrompeu e falou, Max, é na sua língua. E ele falou, ué, eu não estava falando? Então isso dá uma dimensão para você de como é que os caras misturam esses idiomas aí e acabam tendo facilidade, né, de transitar em qualquer um deles. Existe até a história de que quando o Fernando Alonso acordou do acidente dele lá na Espanha, nos testes de Barcelona em 2015, ele acordou falando italiano. Piloto espanhol, acabou misturando tudo e acordou falando uma outra língua. Agora você me pergunta, e o português? Tem alguém que fale português hoje no grid da Fórmula 1? Tu tá de brinquedo de mim, cara? Mais ou menos. O cara não é muito fluente, mas até pela facilidade aí de ter o idioma nativo sendo o espanhol, o Sérgio Pérez desenvolveu uma habilidade também, trocava uma ideia com um piloto português, um amigo dele, e consegue arranhar um pouquinho de português, chegou a dar entrevistas aqui no Brasil em português. Não é uma coisa fantástica, mas sim ajuda e cria uma simpatia por parte da mídia local, né? Lembrando que para quem fala espanhol é muito mais difícil falar português do que o contrário, né? Alguém que fala português fala espanhol, porque nós estamos muito mais expostos ao espanhol em séries, em vídeos, em informações, do que eles estão expostos ao português, né? Evidentemente. Bom, a gente falou tanto aqui da importância do inglês, né, na Fórmula 1, é o idioma que todo mundo domina, que todo mundo consegue se comunicar, aliás, isso no mundo, né, no mundo corporativo também é assim. Será que já teve algum piloto que não falava direito inglês? For me, speak every time, então this for me very good, very happy. Claro que teve! Yuji Ide, vocês sabem a dificuldade que é para um japonês conseguir aprender inglês, conseguir aprender outros idiomas, e o Yuji Ide teve muito essa dificuldade. Ele participou de 4 corridas lá pela Super Aguri em 2006, aliás foi um desastre, acabou tendo a super licença cassada em função das bobagens que fazia na pista o Yuji Ide, e ele precisava de tradução quando os engenheiros falavam com ele. Imagina o cara lá no carro a 300 km por hora, o engenheiro fala uma coisa, aí passa pelo Aguri Suzuki, que era o dono da equipe, aí o Aguri Suzuki é que fala com ele em japonês, aí ele responde, aí o Aguri Suzuki traduz para o engenheiro. Não tinha mesmo como dar certo a participação do Yuji Ide na Fórmula 1, mas convenhamos, né? O inglês era o menor dos problemas do Yuji Ide, que foi tarde, disputou 4 corridas e foi muito. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo aqui no Primeiro Stint. Não esqueça, deixe a sua inscrição aqui no canal e a gente traz mais conteúdo para você na semana que vem. Um abraço! O idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né, a língua da japonesada. Aí eles vão falar Kamboya, que é boa noite no caso. Por exemplo, nós aqui estamos o Agora fala um pouquinho de castelhano também. Castelhano, La Paloma. E qual outro idioma? Além desses dois, você fala um terceiro idioma aí. O terceiro aí que nós podemos falar é a língua lá do inglês, né? I love you, I like you.